Então, nós vamos iniciar agora a nossa live. Tem duração de 1 hora aqui no Instagram. Ela ficará gravada tanto aqui no Instagram, nessa página, Assistentes Sociais RJ, como também disponível no YouTube, que o nome também é Assistentes Sociais RJ. O meu nome é Roberto, eu sou assistente social, sou formada pela UFRJ em 2009 e atuo na área de violência contra a mulher. Hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, que é a Suelen Félix Nascimento, também formada pela UFRJ, e ela atua num projeto social da sociedade civil, que atende população migrante e refugiada no Rio de Janeiro. E atualmente é mestranda em Serviço Social da PUC-Rio. Seja muito bem-vinda, Suelen, e fico muito feliz por você ter aceitado aí o nosso convite de participar dessa live de um tema aí pouco falado, mas muito importante. Pois hoje estaremos falando sobre o atendimento a pessoas refugiadas no Rio de Janeiro, o olhar do assistente social. Tudo bem, Suelen? Tudo bem. Eu que agradeço, Roberto. Boa tarde a todos, o convite. Como você disse, é um tema muito caro para o serviço social, né? Essas pessoas estão chegando na nossa cidade, estão chegando no nosso país, e a gente precisa, sim, falar sobre isso. Fico muito feliz de falar sobre um tema que eu estudo e atuo como profissional. Ah, que bom, né? Com certeza essa live vai ser muito importante para quem não conhece muito o tema, se apropriar, porque na nossa prática profissional nós podemos atender alguma pessoa e muitas vezes não sabemos o que fazer, não conhecemos quais são os instrumentos a serem utilizados na garantia de direitos dos refugiados. E para iniciar, Suelen, você poderia nos situar falando qual é a diferença entre migrante e refugiado? Muitas pessoas se confundem achando que é a mesma coisa, porém não é. Você pode fazer essa diferenciação? Claro, acho que é um primeiro tema importante para situar, né? Saber, a gente tem aqui uma prática no Brasil, né, de achar que todo mundo que vem de fora é estrangeiro. Primeiro já pontuo que esse nome, né, já nem se usa mais, era baseado numa legislação antiga, né, da época da ditadura militar, que era o Estatuto dos Estrangeiros, e não se usa mais, hoje se usa migrantes, né? Acho importante primeiro pontuar que existem duas legislações, uma falando só sobre a prática, cuidando, né, sobre a prática de quem chega refugiado, e uma nova lei que saiu em 2017, que é a Lei de Migração, que trata sobre migrantes. Então, são dois grupos, aparentemente, que vêm de outro país, né, que não são nacionais brasileiros, mas que têm proteções diferentes. O refugiado, ele tem a proteção internacional, ele não consegue ter cuidado, ter o seu direito, sua vida garantida, essa proteção garantida no país que ele reside, e ele precisa dessa proteção internacional fora. Então, o Brasil, ele até é importante falar isso, ele é um precursor nesse sentido, ele tem uma legislação muito avançada nesse sentido de proteção à população refugiada. O grupo de refugiados é muito heterogêneo, os motivos são diversos, mas eles têm uma base fundante, né, um fator fundante, que é a grave generalizada violação dos direitos humanos, e que impede essas pessoas de retornarem, sobretudo, ao seu país de origem. Um migrante, embora existem várias categorias, né, várias segmentações, classificações dentro de um grupo de imigrantes, os refugiados, ele tem essa diferença da proteção internacional e principalmente da questão de não poder retornar, ser impedido de retornar ao seu país de origem, o que não acontece, por exemplo, com um migrante, né, que sai em função de diversas questões, de diversos fatores econômicos, ambientais, por questões de melhores condições de vida mesmo, e que também, de uma certa forma, impede ele de retornar, mas a grave generalizada violação dos direitos humanos, que é a base da proteção dos refugiados, impede realmente ele buscar proteção naquele país que ele reside e de conseguir ficar ali. Então, essa é uma primeira classificação, então, e que ajuda a gente a entender exatamente qual é o grupo que a gente está tratando, no caso aqui, de refugiados. É, e
Com essa diferenciação, a gente nota que também as demandas são diferentes do migrante para o refugiado. Quais são as principais demandas dos refugiados quando eles buscam uma instituição para lhes atender? E como o serviço social ele intervém nessas demandas postas por essa população refugiada no Brasil? Então, as demandas são múltiplas, né? A gente, enquanto assistente social, sabe que as questões sociais, as manifestações das questões sociais, elas são múltiplas, ela nunca é uma questão só. E com os refugiados não é diferente. A primeira questão que aparece é a questão de regularização migratória. Quando eles chegam ao Brasil, eles solicitam um refúgio, né? Antigamente, esse processo acontecia automaticamente na Polícia Federal. Hoje em dia existe uma plataforma chamada Cisconare, no qual eles mesmos podem preencher com seus dados pessoais, né, e mostrando, né, relatando para o governo brasileiro, para o CONARE, que é o Alto Comissariado, desculpa, que é o Comitê Nacional para Refugiados aqui no Brasil, que é ligado ao Ministério da Justiça, que avalia caso a caso. Eles fazem essa análise, eles mandam ali dizendo qual é o motivo, e o CONARE faz essa análise. Então, a primeira questão que aparece é a questão da regularização migratória. Conseguir, primeiro, ter essa validação do próprio CONARE, né, de fazer o preenchimento, solicitar o refúgio e a Polícia Federal para a emissão do protocolo. Depois, conseguir todas as garantias de direitos que qualquer brasileiro tem. A legislação brasileira diz que um solicitante de refúgio, ainda não refugiado, quando eles chegam e solicitam refúgio, eles são considerados solicitantes de refúgio. Quando o CONARE analisa e entende que realmente o motivo que levou a sair do país de origem é por uma questão de fundado temor, né, de perseguição, enfim, por violações de direitos humanos, ele é reconhecido como refugiado e aí muda um pouquinho a característica e a própria cara do documento. Quando eles solicitam o refúgio, eles têm um papel que é emitido pela Polícia Federal, que não dá muita credibilidade, né, até para os próprios órgãos brasileiros. E quando eles são reconhecidos, eles conseguem um cartão, que parece um pouco um cartão de CPF, mas tem foto, tem tudo direitinho, todas as informações. Então, o primeiro processo, eles solicitaram refúgio, depois eles conseguirem um CPF, e aí sim conseguir acessar todo o próprio sistema de garantia de direitos aqui do Brasil. Então, a partir desse momento, eles têm acesso ao SUS, ao próprio CRAS, CREA, se for o caso, a todos os direitos que garantem a qualquer brasileiro. Ah, sim. E há algum abrigo, algum local para acolhimento desses refugiados? Que uma das demandas também é a questão da moradia. Quando eles procuram essas instituições, eles são encaminhados para algum abrigo? Há algum abrigo no estado do Rio de Janeiro para essa população? Ou eles são abrigados nos abrigos mesmo para pessoas em situação de rua? Então, o Rio de Janeiro, ele infelizmente, ele está um pouco atrasado em relação a isso, como por exemplo a São Paulo, que já tem leis municipais e estaduais para a proteção da população, tanto migrante, no caso de São Paulo, ou refugiado. O Rio de Janeiro não tem essa prática, não tem um abrigo público específico para atender a população migrante ou refugiada que chegam aqui. Quem faz muito desse trabalho acaba que são as organizações da sociedade civil. A Caritas é uma referência que fica localizada no Maracanã e ela já tem um trabalho longo cuidando da população migrante e refugiada, mas hoje não se tem um abrigo público. Então, eu acabo que eles, quando têm necessidade de acolhimento, eles são direcionados para a rede pública junto com a população em situação de rua. Mas é muito comum que a própria rede, criada pela própria solidariedade entre os nacionais, acolham essas pessoas. Então, a maioria das vezes, quando eles chegam ao Brasil, eles já têm um lugar de um amigo ou algum parente para ficar. Então, acaba que a própria rede de proteção, né, deles acabam sendo os próprios conterrâneos. Ah, sim, Suelen. E quais são os maiores desafios na garantia de direitos dessa população refugiada no Brasil? Sem dúvida, eu acho que é o acesso à informação da rede, né? A gente acaba que esbarra
é um processo que já é muito burocrático, né? O próprio processo de solicitação de refúgio, a gente tem, acompanha casos no meu trabalho, na minha atuação profissional, de pessoas que são solicitantes de refúgio desde 2012, 2016, e ficam nesse limbo até realmente conseguirem ser reconhecidas. Mas esse processo, por si só, ele já é muito burocrático. Mas quando a gente precisa acessar a rede, seja de assistência, seja de saúde, qual for a rede, a gente esbarra muito do próprio desconhecimento da legislação, do que acontece com essa população, de dizer que eles têm sim acesso a acessar o sistema público disponível de proteção. Então, a gente acaba que esbarra muito no próprio desconhecimento. Então, mais uma vez, eu fico muito feliz de estar podendo conversar com você, com assistentes sociais ouvintes, para que a gente fale mais sobre esse tema e essas pessoas sim têm direito de acessar os sistemas e os programas sociais que têm, de uma forma toda, e o sistema de proteção. Ah, sim, com certeza, né? Uma vez que estão aqui no Brasil, eles acabam tendo direitos também de acessar, né, os programas, as instituições, né, disponíveis aí. E em questão de políticas públicas, como que o Estado do Rio de Janeiro atende essa população que busca refúgio no Brasil, de acordo com a lei, que existe uma lei brasileira de refúgio? Como ela é vista, essa lei? Né? A gente vê que os refugiados têm muitas dificuldades de acesso. Então, essa lei, ela é respeitada, as políticas públicas para dar conta dessa realidade, como elas estão atualmente? Então, como eu falei, o Rio de Janeiro ele não tem nenhuma esfera, nem municipal, nem estadual, políticas próprias para atendimento à população migrante ou refugiada. Existe, sim, algumas parcerias, né, com o próprio criando comitês, no caso da saúde, cuidando da saúde da mulher, da população migrante, que são grupos muito específicos, né, a gente está falando, por exemplo, na minha prática profissional, a gente atua com mais de 25 nacionalidades diferentes, com culturas diferentes, com costumes diferentes, então até eles entenderem como funciona essa dinâmica, como funciona o sistema de proteção, demora um tempo, leva um tempo eles podem acessar aquele sistema. E quando eles precisam desse sistema, que são feitos os encaminhamentos, muitas vezes eles têm o direito deles violados por o desconhecimento da própria rede. Como eu falei, a lei de refúgio, ela internacionalmente, ela é muito bem vista. Só que a gente, enquanto assistentes sociais, que temos como atribuição da nossa prática a formulação de políticas públicas e vemos, né, na nossa prática profissional quem atua, como as políticas funcionam, né, que muitas vezes elas não são condizentes com a realidade, muitas das vezes, a gente vê que tem alguns processos ali que são muito embarreirados mesmo. A política é muito boa de proteção à população refugiada. Comparado a outros países que deixam eles reclusos, eles têm um processo de inserção na sociedade muito, muito grande, o que não acontece em muitos países. Eles podem acessar os sistemas, eles podem circular pela cidade, eles não ficam reclusos em campos, como acontece em muitos países da Europa. Isso não acontece aqui com eles. Mas o Estado brasileiro, ele propicia a proteção desses refugiados, solicitantes de refúgio, mas também não te dá meios para que essas pessoas conheçam e que a própria rede conheça quem vai receber essa população. Então, acaba que fica muito embarreirado na própria dinâmica de como as políticas públicas funcionam. Sim, na fronteira há alguns grupos que são mais vulneráveis, como mulheres, crianças, e ao serem acolhidos aqui no Brasil, há algum trabalho específico com criança, com mulheres em situação de refúgio? Na esfera governamental, no estado do Rio ou no município do Rio, não. Existe sim a sociedade civil. Existem alguns lugares, a própria aldeia de infantis, que está junto com o processo de interiorização de venezuelanos, que estão lá na fronteira, né, de Roraima. Existe sim um grupo de famílias que estão sendo acolhidas em alguns lugares.
tanto na aldeias infantis, como no próprio abrigo da Caritas, que é o Papa Francisco. Existem alguns espaços da sociedade civil que têm atendido a população, tanto majoritariamente, né, a população venezuelana, que são os que estão vindo em grande número agora do programa de interiorização. Ah, sim, né? E de acordo com os atendimentos que você realiza, quais são os motivos que levam as pessoas a se refugiarem no Rio de Janeiro? Né, terem escolhido, né, essa cidade, que muitas vezes não é nem escolha, né? Mas o que levam, né, essas pessoas virem, né, para o município do Rio, para o estado do Rio de Janeiro? A própria rede que ele já tem antes de vir. Dentro do grupo que a gente atende, a maioria estão acolhidos em casa de algum amigo, de algum parente. Eles já vêm com o endereço certo, né? E aqueles que não vêm chegam em outros estados e chegam depois ao Rio de Janeiro porque creem que é uma cidade que tem mais turismo. Depois, com o caso, por exemplo, de São Paulo. Quem vem de São Paulo, a vida não deu muito certo em São Paulo e vem para o Rio. Eles acreditam que aqui vão ter mais oportunidades de emprego. Então, são basicamente dois motivos. A própria rede, que vai acolher eles, a rede dentro das suas nacionalidades, né? E a própria oportunidade de emprego. Ah, sim, né? E uma das grandes dificuldades, né, dentre as demais, né, que são muitas as dificuldades que o refugiado ele encontra, tem a questão da língua. E aí o Guilherme está participando aqui da live fazendo uma pergunta muito importante. Como é a adaptação deles com relação ao idioma? Porque muitos talvez, né, nem saibam falar, né, português, né, também é uma língua difícil. Como é até para trabalhar, para se comunicar? Essas instituições que atendem pessoas refugiadas, tem pessoas que falam outros idiomas. Como é essa adaptação para eles? Certo. É uma das primeiras barreiras que eles falam, né? A diferença cultural e do idioma. Aqueles países que não falam português, né? É a primeira questão que eles falam, que eles não sabem se comunicar. Dentro da instituição que eu trabalho, que é o Centro de Atendimento à População Refugiada e Imigrante, localizado em Botafogo, a gente disponibiliza cursos, né, de português, né, para eles terem a primeira noção de como se comunicar, como, por exemplo, se precisar ir ao sistema de saúde, como dizer que está com dor, como sinalizar, né, porque acaba que quando você não consegue se comunicar naquele idioma, você faz quase mímica, né? Então, o ensino do português não é como a gente tem, né, dos verbos, de conjugação, mas sim uma linguagem prática para o dia a dia, como pegar um ônibus, como entender como funciona a cidade, né? O direito à cidade é algo que nem a gente brasileiro muitas vezes sabe, né? Dentro da cidade que a gente habita, os lugares que pode se circular. Então, a primeira questão é o curso de língua portuguesa, e assim como a instituição que eu trabalho, outras instituições também desenvolvem. E hoje também tem um papel muito importante as cátedras, que são polos que estão ligados às universidades públicas, né? Tem a PUC-Rio tem, a UF tem, a UERJ tem, que também proporciona não só o fomento do estudo sobre migração, né, da temática de migração em cursos interdisciplinares, mas também proporciona aulas de português para que essas pessoas consigam ter essa inserção. Se a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue chegar em nenhum lugar, né? Como quem tem boca vai a Roma, mas para isso você precisa saber se comunicar e entender um pouco como é que funciona basicamente o idioma. No centro de atendimento, eu falo espanhol e a minha outra colega assistente, as duas assistentes sociais, um espaço de trabalho muito enriquecedor, porque a primeira porta de entrada quem faz é o serviço social. Então, quanto profissão, quanto categoria, isso é muito bom, de saber que a porta de entrada dessas pessoas passa pelo serviço social. Então, o primeiro acolhimento, o primeiro atendimento é feito pelo serviço social. E a minha outra companheira também, assistente social, fala espanhol, não, fala inglês. Então, a gente vai intermediando, mas também aquela pessoa que acabou de chegar e não consegue compreender nada de português, ela é sempre levada por alguém.
né, por algum refugiado ou migrante que já é acompanhado pelo centro de atendimento, e que conhece ali, sabe que ele pode viabilizar algum tipo de atendimento para eles. Então, acaba que acabam sendo os intérpretes. E a gente também tem um grupo grande de voluntários que atuam como voluntários no centro de atendimento doando seu tempo e que ajuda em casos, por exemplo, a gente atendeu na semana passada no caso de uma pessoa russa, ninguém fala russo, e a gente precisou da ajuda de um intérprete voluntário para a gente conseguir fazer esse atendimento. Então, em casos específicos, como já teve sírio, de um marroquino, que não falavam, a gente tem os próprios atendidos que ajudam a gente na própria tradução para conseguir fazer o atendimento, ou essa rede de voluntários que atuam com a gente. E nesse tempo de pandemia, como tem sido o atendimento aos refugiados? Os horários institucionais continuam o mesmo? Tem chegado muitos refugiados neste ano aí que nós vivemos de pandemia? Quais têm sido, né, as modificações? Ou tem estado tudo normal nesse atendimento? Não, acho que não tem nenhum normal nesse contexto, né? Eu entro no meu trabalho, eu entro na instituição no período de pandemia, período assim, um pouquinho antes de fato instalar a questão da pandemia. E a gente fecha no período que ficou mais intenso, e aí a gente ficou só com atendimento online. Só que a gente retorna os atendimentos em maio do ano passado, presencial, e aí ainda em esquema de revezamento, mas chega um momento que nenhuma das instituições que existem hoje no Rio de Janeiro está em atendimento presencial. Nesse momento, o centro de atendimento é a única instituição que trabalha com a população refugiada e imigrante aberta presencialmente. Então, a gente mais do que isso triplicou o nosso número de estão chegando sim pessoas solicitando refúgio. Apesar das portarias, né, ligadas ao Ministério da Justiça, ao Ministério de Segurança, né, que agora são os dois ministérios, proibir a entrada terrestre, as pessoas estão sim chegando e se colocando em mais risco. Por quê? Quando as pessoas têm uma questão muito latente de perseguição, ou ela sai ou ela sai. Então, acabam que elas estão se expondo muito mais nessas travessias. A gente acabou de receber uma família essa semana que ficou 2 meses perdido na mata para conseguir chegar ao Brasil. Uma família com 3 crianças perdida. E atravessou com a ajuda de coiote, que chama. São pessoas que você paga para conseguir chegar. Então, eles estão chegando sim. Não adianta falar que não estão, eles estão. Eles estão chegando em situações de muita vulnerabilidade. E as demandas, assim, dentro do que é o corpo do serviço social, têm ficado cada vez mais complexos. São atendimentos muito complexos. Eles passam por violações de direitos muito graves, já quando chegam ao Brasil. Então, são situações de violência, são situações de perseguição, são situações de risco, como é o caso da travessia irregular. São situações muito graves. E quando eles chegam ao Brasil, eles só querem ter uma segurança. E muitas das vezes a gente não tem como dar essa segurança. Não existe nesse momento lugares que a gente possa encaminhar. A gente já sabe que alguns CRAs e CREAs, no caso de quem precisa de abrigamento de CREAs, estão com alguma dinâmica um pouco diferente. Então, você precisar acolher uma família, você não ter para onde acolher essa família, que está toda ali com você naquele atendimento. A própria questão da documentação, a Polícia Federal não está emitindo os documentos que são necessários para essa pessoa se regularizar, estar regular na migração aqui no Brasil. A contraponto, existe uma ordem de deportação, algo que no caso dos refugiados isso não pode acontecer, uma vez que ele solicita refúgio, enquanto o processo dele está sendo analisado, e mesmo quando ele é indeferido, o Brasil não pode mandar essa pessoa de volta para o seu país de origem, então ele precisa arranjar outras brechas para regularização.
E fora questões complexas de violência doméstica, ordens de despejo, porque muitas dessas pessoas foram mandadas embora, né? Quem tinha emprego formal, não é uma realidade da grande maioria da população refugiada, são solicitantes de refúgio, a maioria deles estão inseridos no mercado informal, né? Então, em função da pandemia, quem vendia na praia, fazia seu artesanato, acaba que está com sua renda comprometida, então estão com ordem de despejo, a própria questão alimentar. Então, o trabalho, ele mais do que triplicou, não só na quantidade de famílias que a gente atendia. Quando eu cheguei no centro de atendimento, a gente tinha basicamente 110 famílias atendidas. Hoje a gente tem quase 700 famílias atendidas. Famílias numerosas, com crianças pequenas. Então, é muito complexo. Nunca é, como a gente sabe, né? As expressões da questão sociais, ela nunca é uma, né? Ela é um compilado de situações que exige que a gente estude, que a gente esteja todo o tempo tentando se aprimorar, né? Enquanto profissional, as demandas vão aparecendo e a gente precisa estar naquele momento tentando arranjar as respostas com a melhor qualidade para garantir essas pessoas a proteção, primeiro, né? E que elas consigam acessar o sistema de garantia de direitos. Tem pessoas que já estão há muito tempo, em casos, por exemplo, de angolanos, que estão há mais de 10 anos, o processo de naturalização para tornar-se brasileiro, porque eles sentem que eles vão ter mais segurança, e de fato têm mais segurança para conseguir um trabalho, para conseguir se estabilizar, conseguir trabalho jurídico, que teoricamente é da área mais jurídica, né? Mas começou a chegar para o serviço social e a gente precisou se aprimorar desse tema para conseguir dar as respostas necessárias para esse processo. Antigamente, esse processo era feito na própria Polícia Federal. Desde o final do ano passado, esse processo é feito online e a gente vai fazendo. Como eles não têm, próprias vezes, questão de acesso à própria internet, a questão novamente da língua, não compreende exatamente o que está pedindo. Então, são muitas questões, são muitas cascas, né, dessa cebola que a gente precisa de ficar tirando e conseguir a cada atendimento sistemático que a gente faz para conseguir dar conta das questões que aparecem nos atendimentos. Sim. E como é a rede de proteção e atendimento aos refugiados no Rio de Janeiro? Você até mencionou, né, que eles acessam, né, a rede em geral, né, um CRAS, um CREAS, que precisar, mas tem outras instituições específicas para o atendimento ao refugiado. Qual a rede que vocês acionam, né, porque tem a questão do documento, tem, assim, um local específico para emprego dessa população refugiada, que disponibilizam vagas, né, específicas para pessoas que estão em situação de refúgio. Como é essa rede de proteção e de atendimento específica para pessoas refugiadas no estado do Rio de Janeiro? Pública é a rede que a gente já conhece. Clínica da família, posto de saúde, hospital, de uma forma geral, os próprios CRAs, CREAs, se for o caso. Dentro já da parte específica, os consulados, quando eles precisam de algum documento, consulados, aí vai depender de cada relação com cada consulado. Tem consulado que tem sua base aqui no Rio, tem consulado que não tem. A própria Polícia Federal, o próprio DPU, às vezes a gente precisa ter contato, dependendo da situação, principalmente quando tem uma situação muito complexa, a gente precisa, às vezes, acionar a própria DPU ou tentar meios para conseguir encaminhar essas pessoas, mas a gente só funciona na rede. Aquilo que a gente escuta na graduação, que o trabalho só funciona em rede, é exatamente isso. Não tem como, quando a gente está falando de processo de integração dessa população no território, não tem como você falar que ele não precisa da rede. A gente tem visto, o centro de atendimento ele tem 2 anos, ele é bem novo, o tempo de atuação dele. E a gente tem visto o quanto a própria circulação dessas pessoas em alguns espaços tem sido positivo para a garantia de direitos deles.
porque muitas das políticas, muitos pontos e instituições que a gente precisava acessar, por exemplo, quando vinha um encaminhamento da polícia, da Guarda Municipal. A Guarda Municipal pedia para o centro de atendimento, ou a própria assistente social da Guarda Municipal pedia para o centro de atendimento fazer o encaminhamento para um lugar para essa pessoa que está em situação de rua. Quando, na verdade, a própria assistente social da Guarda Municipal poderia ter feito esse atendimento. Então, acaba que segmenta como se só quem as instituições, mais uma vez, não são instituições públicas, as instituições da sociedade civil que trabalham, ficam como se só isso fosse só trabalho delas. E a gente tem visto com a atuação o como a própria rede já tem que estar respondendo, como a gente conversando com colegas de assistentes sociais, que a gente vai fazendo os encaminhamentos, como a partir do primeiro caso, a gente vai vendo que elas depois sabem fazer. Olha, precisa acionar a questão da documentação, CPF, tem acesso à carteira de trabalho, como é que faz para acessar a carteira de trabalho? Então, esse trabalho de rede, ele é fundamental. A rede, como eu falo, a rede, ela só funciona se todo mundo entende. Eu sei que a gente compreende, tem a dimensão, que é um tema muito novo. Mais uma vez, eu comecei essa live falando. É um tema muito novo de serviço social. Né? A gente já tem tantas carências para atender a população nacional e pensa, nossa, uma pessoa que está vindo de longe vai tirar a vaga. Não, a gente está falando de garantia de direito independente, se é nacional ou se não é nacional. A gente está falando de seres humanos. É acesso à garantia de direitos de seres humanos, não importa a sua nacionalidade. Então, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas os encaminhamentos eles são diversos, depende da realidade que ele traz para a gente, depende da demanda que ele está trazendo para a gente. Então, seja para a associação de moradores, para aquelas pessoas que não têm a comprovação de residência, então, aciona a associação de moradores. No caso do consulado, para quem perdeu o documento, acontece muito população em situação de documentos furtados, para acessar o seu documento, para ter isenção, porque existe dentro da legislação da lei de imigração a isenção das pessoas que não podem arcar com o custo. Então, aciona de novo o consulado, o próprio consulado manda para a gente. Então, acaba que nisso a gente vai fazendo quase uma corrente mesmo de informação para que essas pessoas que também são da rede, que também podem fazer esse trabalho, deveriam fazer, faça também, né? Não é só porque é uma temática só das instituições que atendem a população migrante e refugiada que se vira incumbência nossa. Eles têm acesso a esses direitos. Então, a gente bate muito nessa tecla de que é um direito e que essas pessoas precisam acessar esse direito, as pessoas precisam saber quais são os seus direitos. Então, a gente vai no primeiro atendimento explicando, olha, você tem sim direito a ter seu CPF, o CPF sem pagar, de graça, faz os encaminhamentos para onde tem que ir. Ah, perdeu o documento, então vamos acionar o consulado não quer, vai parecer, vai relatório, vai explicando, contextualizando, dizendo que ele tem direito sim a ter isenção daquele documento, está em situação de vulnerabilidade, precisa da isenção daquele documento. Então depende do que eles vão trazer para a gente, do que eles trazem para a gente consegue fazer os encaminhamentos para a rede que está próxima ou da gente, ou próximo da moradia dele. Entendi, né? Isso que você falou, né, é bastante grave, né? Quando um profissional atende e não faz, né, a devida intervenção, e aí o usuário tem que procurar outra instituição para poder resolver, acaba ocorrendo até uma revitimização, ele tem que falar mais de uma vez o seu problema, dá uma angústia, né, por não conseguir resposta, né, um desânimo, muitas pessoas até desistem por não conseguirem, né, a garantia dos seus direitos. Então, isso é bem grave, né? E dificulta aí no processo mesmo, né, de resposta das demandas, não só dos refugiados, quanto, né, a qualquer usuário em qualquer serviço. E o Guilherme, ele fez uma pergunta, se nesses momentos extremos que estamos vivendo, a xenofobia tem sido um problema para essa população, né? Se tem tido aí desconfiança, antipatia, né, por pessoas estranhas, relacionado, né, à problemática
que essas pessoas já vêm da situação de refúgio. E eu acho que você até falou um pouco, né, sobre isso, né, nessa angústia aí, nessa resolução das questões aí dos refugiados. Sem dúvida, sem dúvida. A gente já acompanhou mais de um caso de pessoas que estavam, inclusive, né, em espaço e de questões de violência mesmo, de TV, escoriações em função de serem de outra nacionalidade. Mais de um caso. A gente, infelizmente, não é algo que é bonito de se dizer, mas isso acontece. Acontece muito com eles, de todas as nacionalidades, não é só de um grupo, mas, sobretudo, quem fala em espanhol. Países que falam espanhol, eles acham que todos são venezuelanos, que está havendo uma invasão de venezuelanos, e acaba que acontece esse tipo de coisa. Infelizmente, a gente tem casos de questões de xenofobia, chegando até casos de agressão. Ah, sim, infelizmente, né? E qual a situação mais marcante que você atendeu, né, de refugiados no seu âmbito profissional? Aquela situação que você fica, né, lembrou depois, que geralmente a gente no cotidiano profissional, a gente atende várias coisas e sempre tem algo que marca mais, que a gente lembra em outros contextos. Já teve algum caso assim, né, que você atendeu de refugiado que marcou muito aí na sua trajetória profissional? Ah, sem dúvida. Tem vários. Tem de positivos a negativos, né? Negativo a gente está... Negativa, eu coloco como desafiador, né? Porque quem trabalha com a área de refúgio, a cada dia, eu digo que é cada dia uma montanha-russa. Cada dia a gente vai acompanhando aquele desenrolar as situações mais complicadas, mais densas. A gente está nesse momento acompanhando uma situação muito complexa, e que ainda não temos um desenrolar, então ainda está em acompanhamento, muito delicada, que tem desafiado a gente, como profissional, de conseguir as melhores respostas, entender qual é a nossa competência, né? Até onde a gente pode ir. Então, desafia a gente, enquanto profissional, em todos os sentidos. É aquele caso que te deixa sem dormir e que você faz várias anotações no seu diário de campo e que você vai e volta, estuda e volta e aquela situação continua ali e faz mais, tem que fazer mais de uma escuta, porque nem sempre na primeira entrevista todas as situações aparecem, então você precisa de mais de uma escuta, até por uma questão de confiança, né? Acaba que isso vira muito nítido nos atendimentos, como eles passam por muitos espaços muito policialescos, né? A própria Polícia Federal, eles têm que ficar quase todo o tempo comprovando, né? Reafirmando que aquilo que ele está falando é a verdade e não é uma prática profissional nossa, né? A gente não está ali para fazer juízo de valores, nada do que eles estão falando, a gente acredita no depoimento deles, no que eles estão trazendo, sem julgar se é certo, se é errado, se não é, se é melhor, se não é. Estamos ali como profissional viabilizando os melhores caminhos para que eles tenham os direitos deles garantidos. Então, acaba que eles passam por muitas situações e eles ficam, olha, mas o que eu estou falando é verdade, olha, isso é verdade. E aparece muito isso na fala deles. E a própria tensão. Então, acaba que a gente vai percebendo ao longo das entrevistas sociais que muitas vezes eles vão contando. Um atendimento eles contam uma coisa, aí você vai no outro atendimento, numa outra situação, fazer um outro processo, ele vai te contar mais um pouco. E nisso você vai muito delicada de solicitação de refúgio. Era algo que eu só tinha estudado, né? Eu estudo também a temática de refúgio, estudo a população congolesa, originária da República Democrática do Congo, e como essa população está acessando as políticas públicas, né? Então, várias vezes a minha dissertação já entrou em crise, porque aparece várias vezes ali o meu objeto, o meu próprio cotidiano de trabalho. E teve um atendimento que, enquanto mulher, falando no mês internacional da mulher, me demandou muito. Era uma situação de violência sexual. E aquele caso mexeu muito comigo.
e ouvir o relato, a expressão física, o corpo daquela mulher falava muito. E ela chegou no Brasil muito fragilizada, conseguiu fugir. E ela, quando chegou no Brasil, descobriu que estava grávida. Então, ela tinha acabado de saber do impacto da gravidez. E o próprio conflito com a própria religião dela, com as próprias crenças dela. Então, foi um atendimento que mexeu muito comigo. Sabe que é difícil de você digerir, que é difícil de você assimilar, de explicar para ela as possibilidades que se tinham até aqui mesmo no Brasil, no caso de uma violência sexual, no caso de aborto, mas entra nas burocracias como comprovar se essa violência não foi dentro do território nacional, a própria crença dela. Então, foi um caso que mexeu muito comigo. E teve casos positivos também, de pessoas, de usuários que a gente conseguiu acompanhar, que estavam em situação de vulnerabilidade, mesmo em situação de rua, que sofreram as violências dentro do abrigo pelo fato de ser migrante, refugiado. E você vê o processo desses usuários, desde quando eles conseguem as primeiras documentações, como o documento dignifica aquelas pessoas, a expressão, a forma como se porta, você acompanhar desde ele chegando, machucado, como sendo encaminhado pela guarda municipal, sem nenhum documento, com dificuldade de conseguir os seus documentos nacionais, e você vê o acompanhamento até conseguir todas as documentações brasileiras, se regularizar migratória, sua regularização migratória, conseguir a carteira de trabalho, conseguir o primeiro emprego. Então, você vê essa trajetória, é muito gratificante. Você vê também a rede funcionando, porque esse foi um caso que a rede funcionou muito bem, o abrigo que eles foram direcionados também não tinha pego nenhum caso de imigrante, não sabia como lidar, e foi dialogando com o próprio abrigo, um centro de atendimento e o grupo de ações sociais. A gente conseguiu fazer esse acompanhamento. Esses usuários hoje estão empregados, já conseguiram sair do abrigo, já estão ajudando outras pessoas da própria comunidade de nacionalidade. Então, tem casos muito, muito bons de você acompanhar desde o início, desde quando a pessoa chega, sem nenhuma dignidade mesmo. Eles falam, eu estou sem dignidade, não tenho documento, falam que e você vê essa trajetória, né, da pessoa conseguindo encontrar dentro de um papel, parece que a gente se resume a um papel, conseguir a sua dignidade. Então, isso mexe muito com a gente quanto profissional. A nossa dignidade significa um número de CPF, significa você dar a essa pessoa um CPF, é isso que significa a sua dignidade, né? Então, teve caso também de um senhor que estava há mais de 15 anos no Brasil, que conseguiu o seu processo de naturalização, e ele lá olhando aquele papel, todo feliz, porque ele poderia agora votar, podia ter um RG, não precisava mais ficar com aquele protocolo de refúgio que todo mundo desconfiava, que não conseguia se inserir no mercado de trabalho. E ele ficou uns minutos olhando para aquele papel, que era a determinação, né, do Diário Oficial, dizendo que ele havia sido reconhecido como naturalizado. Então, tem casos muito bons e tem casos que você fala, que bom, olha, tá, conseguiu ser integrado. E tem casos que mexe, que você já está acompanhando, como é o caso que a gente está acompanhando agora, como é o caso dessa usuária com violência sexual, e que vai te mexendo e você vai construindo junto, né? Mostrando as possibilidades, sem ter respeitando, claro, a autonomia, o direito de escolha desse cidadão, para que ele tome as melhores escolhas. E a gente está ali sempre à disposição como meio de garantir que eles tenham o direito deles garantidos, que eles conheçam os lugares que eles possam ir e consigam acessar aquilo que é de direito. Ah, sim. Né? E para finalizar, né, Sueli, né, muito legal falar dessa temática. Eu gosto muito, né, de falar sobre isso, né, aprender mais, porque não existem, né, muitos estudos, muitas pesquisas ainda. E para finalizar, eu gostaria de te perguntar o que te levou, né,
a escrever, a pesquisar sobre refugiados, né? Esse desejo, ele surgiu após você começar a trabalhar nessa área, ou antes mesmo você já gostava dessa temática, já buscava conhecimento na faculdade? Como foi, né? Esse seu contato com essa questão dos refugiados que te levou hoje a estudar no mestrado? Certo. Eu sempre gostei da temática de imigração, de uma forma geral, já na graduação. E aí, falei, vou ver o que eu vou fazer. Não teve nada a ver com nenhuma... vou estudar hoje refugiados. Mas teve muito a ver com o meu campo de estágio. Fiz estágio na Prefeitura de São João de Meriti, no Centro POP, lá. E teve um atendimento que chegou uma pessoa, naquela época eu usava estrangeiro. Um estrangeiro ali. Cara, a gente lutou para conseguir fazer aquele atendimento. A gente não conseguia se comunicar, a gente não conhecia nada daquele tema. Lá em São João de Meriti. Eu falei, gente, olha, se essa pessoa está chegando em São João de Meriti, a gente precisa saber, está chegando esse público para o equipamento, para a rede, né, de assistência. E a gente não sabe o que dizer, não sabe o que fazer com essa pessoa. E aí acabou que concatenou muito com um período que eu estava começando a decidir que eu ia fazer esse TCC. E aí eu fui começar a pesquisar. E aí encontrei o grupo fiz aquela primeira pergunta que você fez, né? Qual é a diferença de migrante para refugiado? E foi bem no período que estava o boom da questão dos refugiados sírios aqui, né? Recebendo bastante refugiados sírios. E aí eu comecei a pesquisar e estudar, mas falei, cara, eu quero estudar isso. Tem tanto de serviço, comecei a procurar sobre esse tema, sobre dentro do serviço social, não tinha nada. Até hoje ainda é muito difícil você ter temas. Tem muito da área do direito, você tem muito da parte de letras, de relações internacionais, mas dentro do serviço social é um tema muito pouco explorado. Falei, vou fazer isso, vou começar a estudar isso. E aí, como que eu chego na comunidade congolesa? Eu estudo já a comunidade congolesa desde a graduação. Eu tinha muitas histórias sobre sírios, tinha muitos grupos, e eu fui ver qual era o maior grupo de... A minha surpresa, dos angolanos, eram os congoleses. Gente, eu comecei a estudar essa comunidade. Por que não se fala dela? Fala do sírio, fala de tantos outros, e não fala da comunidade congolesa? O que está acontecendo? Por que não fala sobre isso? E aí eu comecei a estudar a comunidade congolesa. E aí me apaixonei. Gostei tanto de pesquisar, né, que levei a continuidade da minha graduação para o mestrado, querendo saber mais sobre acesso às políticas públicas da comunidade congolesa. Primeiro, minha pergunta foi os congoleses, como os congoleses estão? A primeira pergunta na graduação foi os solicitados de... Sim, acesso. A segunda pergunta foi como acessam, que é a que eu estou no mestrado. Como que eles conseguem acessar? E foi assim, eu me encantei e não foi na minha área de trabalho. Acabou que eu fui muito agraciada porque eu entro na atuação profissional depois de já estar estudando. Isso foi um divisor de águas, porque você entra ali e você tem que conhecer um mínimo da legislação, de quais as diferenças, mais ou menos quais são as questões básicas com a comunidade refugiada. E isso agregou, né? Agregou na minha pesquisa, agregou no quanto profissional, quanto ser humano, que nada está separado. E foi assim, e continuo estudando. Cada dia surge uma frente que a minha orientadora, que a cada dia vai querer me matar mais, que quero, nossa, estudar isso, estudar isso, estudar isso. Surge mesmo a nossa prática profissional. Para quem está atento, para quem ouviu as aulas corretas de serviço social, ela é um campo muito rico para a gente estudar.
Ela tem muitas coisas aí, ela não dá para a gente explorar muito daquilo ali. E eu gosto muito da área da pesquisa. E surgiram minha prática cotidiana muitas questões que valem a pena ser aprofundadas, mas aí bem mais para frente. Por agora, estou só pensando em finalizar esse mestrado aí. Mas foi isso. E eu fico muito feliz em saber que você está gostando desse tema, me coloca aqui à disposição do que você precisar, pode me escrever. Eu acho que sim, a gente precisa falar disso, as pessoas estão chegando na rede e é nosso papel enquanto profissional, que estamos comprometidos, né, tá no nosso código de ética, com a qualidade do nosso serviço, a gente prestar atenção que essas pessoas estão chegando nos serviços e como que a gente vai responder a elas. Qual vai ser o papel? Vai jogar para o equipamento? Vai dizer que tem que ser a Caritas, que tem que ser o centro de atendimento, que tem que ser outra instituição a atender? Ou a gente vai entender que essas pessoas estão chegando e que elas têm acesso a esses direitos e que a gente pode estar violando o direito dessas pessoas, né? Então, eu acho que é muito importante, por isso fiquei tão feliz de falar sobre um tema que eu me apaixonei lá na graduação, continuo apaixonada e que me faz querer cada dia estudar, me aprimorar e me tornar uma profissional melhor para que eu preste cada vez mais um serviço melhor para essa população que tem diariamente os seus direitos violados. E, infelizmente, alguns deles são por assistentes sociais. Muito obrigada, Suelen. Foi um prazer estar aqui com você nessa tarde. Acredito que a disponibilidade, né, dessa live nas redes sociais vai contribuir com outros profissionais no atendimento a essa população refugiada, mesmo que o equipamento não seja específico para essa demanda, mas todos nós, né, enquanto profissionais, estamos aí para garantir, viabilizar direitos sociais para a população usuária. Então, desejo aí, né, que cada dia mais você possa crescer no seu trabalho, que a cada dia, né, possam ter políticas públicas para que possam dar conta dessa realidade. E estamos aí, né, disponíveis para próximos trabalhos, próximas lives, pensarmos, né, coisas futuras para essa população. Muito obrigada a todos também que estão participando aqui ao vivo e as pessoas, né, que irão assistir essa live, né? Estejam aí se inscrevendo, seguindo a nossa página no Instagram, Assistentes Sociais RJ, e também no nosso canal do YouTube, Assistentes Sociais RJ. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, Sueli. Tchau, tchau. Até a Tchau. próxima. Até.